Oi, gente, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um evento online da Cial. Obrigada aí a todo mundo que está se conectando. Bom dia, Camila. Bom dia, Tudo Denise. bem? Tudo ótimo. Então, tá bom. Hoje a gente vai falar então um pouquinho aí sobre etiquetas eletrônicas e vamos contar o que é o pacote Etiqueta Eletrônica Mais, um pacote que nós desenvolvemos para viabilizar, né, a compra dessa solução que é tão desejada pelo varejo. Eu estou aqui com a Camila Gomes, que é nossa gerente de negócios da área de etiquetas eletrônicas, e ela vai apresentar na sessão da manhã o que é esse pacote. Na parte da tarde, a gente também vai ter uma outra sessão às 17 horas, para falar sobre o mesmo pacote. Então, caso vocês queiram indicar que alguém participe, é só mandar uma mensagem aqui para mim, que eu mando o link para vocês, tá? Lembrando, para quem está aí do outro lado, que os áudios e a câmera de vocês estão fechados, então fiquem tranquilos quanto a isso. A gente deve levar aqui nessa sessão cerca de 30 minutinhos e no final a gente pode responder algumas perguntas, caso vocês tenham dúvidas. Então, mandem aqui, pode ser no chat, aqui no bate-papo, ou no QIA que está embaixo da tela de vocês. Essa sessão com a Camila está sendo gravada e eu também vou mandar para vocês por e-mail após o término dela, tá? Então, Camis, bom dia, seja bem-vinda, compartilhe essa tela com a gente e vamos lá. Bom dia. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Bem-vindo a todos. Obrigada pelo tempo de vocês nessa manhã comigo. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho sobre esse pacote, né, que é bem bacana, que é a Etiqueta Eletrônica Mais. A minha ideia é apresentar rapidamente para vocês, tá? As etiquetas, obviamente, a solução, né, a evolução no decorrer dos anos dessa ferramenta e esse novo formato, né, para adquirir as etiquetas e usar a precificação aí de uma forma estratégica nas suas lojas, né, de como resolver problemas que são muito importantes, né, no dia a dia, de uma forma rápida, econômica e eficaz, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Estão vendo, Denise? Estamos, tudo certinho. Legal. Bom, eu vou falar rapidamente aqui sobre... Opa, travou aqui. Sobre o Grupo Cial, né? Muitas pessoas aqui já conhecem, mas eu vou passar rapidamente aqui por esse slide, né? A Cial Sistema, que é onde eu faço parte, é uma empresa que nasceu em 1989, né? Ela foi fundada em 89, tem um histórico aí de captura de dados, mobilidade, ela é uma integradora de sistemas. Tem a Cial Telecom, né? Que nasceu aí em 1999. Ela é voltada mais para áudio, visual, conferência. A Retail Next, que é uma empresa 100% focada no varejo. E a Cial Broadcasting, que é vídeo e comunicação. Então, esse slide aqui ele é bem conhecido, né? A gente sempre apresenta para os nossos clientes, né? Falar um pouquinho também do grupo em si. A nossa matriz, ela fica aqui em São Paulo. Nós temos outros escritórios, né? Pelos estados aí brasileiros e também fora do Brasil. É uma empresa com 32 anos já, né? É uma empresa que vem implantando soluções aí em captura automática de dados, pioneira no fornecimento de soluções de RFID, enfim, tem um histórico bem bacana, né? Hoje, na Cial, né, a gente sempre tenta identificar e resolver os problemas dos nossos clientes, né, de ponta a ponta. A gente faz o diagnóstico, né? Durante aí esse período a gente tenta sempre oferecer uma solução adequada, né, para esse cliente. E no final, obviamente, a gente fazer todo esse acompanhamento aí da solução que foi implementada, né? Aqui são alguns parceiros da Cial, tá? Que está conosco, né? Hoje a gente vai falar, por exemplo, do nosso parceiro SESI Magotec, que são as etiquetas eletrônicas. Aqui, alguns clientes, como vocês podem ver, né? São clientes de soluções diversas, né? Que foram implementadas, todo tipo de varejo aí. Nós temos varejo, temos supermercadista, temos indústria automobilística, aéreo, transporte, logístico, enfim. E hoje vamos falar das etiquetas eletrônicas, né? Então, entrando hoje no nosso tema, que é super interessante,
Olha que bacana, né? Nós fizemos um estudo, nós fizemos um estudo aí, né? Que de 30 a 40% das vendas no varejo, ela vem de eventos especiais, né? Hoje você tem aí lojas com 5, 10, 15 mil itens, né? Imagina só você ter a capacidade de ser muito eficiente com a sua gestão de preço em ocasiões como esta, né? Então, além de outras mudanças que estão vindo, né? Por exemplo, o aumento aí do e-commerce, né? De ter possibilidades de você sincronizar o online com o offline, né? Garantir que o consumidor tenha aí uma experiência única, né? A etiqueta eletrônica, ela deixa de ter aí somente a função de troca de preço, né? E ela passa a ser uma solução estratégica, tá? Então, aqui, por exemplo, tem um dado bem bacana, eu vou falar mais à frente, para vocês entenderem um pouquinho, né? Como você pode utilizar a etiqueta eletrônica, né? E ter ganhos, né? Aumentar a sua margem. Vocês estão vendo esse slide? Deu um probleminha aqui para mim. Estamos. Dá para entender. Tudo bem. Vamos falar aqui, né? A CEAL, ela trouxe as etiquetas eletrônicas aí em 2012, a nossa primeira geração de etiqueta eletrônica, né? Como vocês podem ver aqui, era uma solução com um display de LCD, uma resolução não tão adequada como a gente tem as de hoje, né? Tinha algumas limitações nos visores, enfim, mas uma solução que funcionava perfeitamente, funciona até hoje, né? Para a questão de troca de preço, para você eliminar a divergência da sua loja. Em 2015, nós entramos aí, né? Fizemos uma parceria com uma outra tecnologia, evoluímos, né? No quesito solução, entrou aí uma etiqueta colorida, uma infraestrutura mais enxuta, né? Então, essa foi a nossa segunda geração. E hoje, nós vamos falar da evolução dessa segunda geração, que é a terceira geração de etiqueta, né? Então, é uma etiqueta completa no ponto de vista solução, né? Tem uma série de módulos aí de software que você consegue utilizar de uma forma ampla, né? Para sua loja. Hoje a gente fala muito, né? Que a etiqueta eletrônica, ela tem 5 bons motivos, né? Quais são as vantagens hoje de você ter essa solução? Você ter um aumento de vendas, né? E a rentabilidade da sua loja. Você melhorar o atendimento com o seu cliente, eliminar a divergência. É muito chato quando a gente vai numa loja e você tem o preço na gôndola, quando você vai passar no caixa, você tem aí um outro valor, né? Então, a redução dos custos operacionais, né? A maior eficiência operacional e um nível de desempenho de gestão de preço mesmo, né? Os 3 ganhos aqui que a gente sempre bate na tecla e fala, né, que além de acabar aí com a divergência de preço, né, de dar os descontos indesejáveis, você aumentar as suas vendas realizando ações de lojas, né, e obviamente ter um aumento aí da sua margem realizando gestões adequadas de preço, tá? Etiqueta eletrônica, né, muito mais do que apenas uma troca de preço, né? Vou mostrar para vocês aqui agora alguns modelos, por exemplo, de etiqueta que nós temos, né? Desde etiquetas pequenas, etiquetas maiores, que você hoje consegue, inclusive, até negociar com o seu fornecedor uma etiqueta diferenciada para a ponta da sua gôndola, etiquetas que você consegue aí ter uma gestão não só de preço com o seu cliente, mas por trás disso, né, como eu disse, é uma etiqueta que já teve uma evolução muito grande, mas você consegue também utilizá-la como uma ferramenta operacional, né? Você tem outras páginas aí da etiqueta que ela vai te auxiliar também operacionalmente na sua loja, tá? Falando aqui de alguns bons exemplos de ganhos, né? Que existem vários, né?
a gente fala muito aí da eliminação da divergência de preço, né? Isso realmente pode ser um problema numa loja, né? Existem pesquisas aí do Procon que diz que a divergência ela pode chegar a 35%, a média, né? É de 15%. Então, em caso de divergência, vale o preço menor. Enfim, existem algumas regras também por estados, né? Não necessariamente para todo estado segue a mesma regra aí. Mas, enfim, com a etiqueta você elimina já aí de cara alguns erros, né? Que na realidade hoje também para o varejista ele acaba perdendo, né? Ele tem dois lados. Se na gôndola está com preço, ele acabou de fazer uma oferta e não foi trocado o preço dessa gôndola, permanece com oferta e no PDV já foi trocado, ele também perde, porque além dele dar o desconto, né? O cliente vai ficar quietinho, não vai falar nada, para o cliente tá bom. Mas no caso contrário, né, da divergência, da gôndola está com um preço maior, o supermercado às vezes fica até mal visto, vamos dizer assim, pelo cliente, tá? A estratégia de preço aqui, né? A gente sempre fala que a estratégia ela faz uma diferença muito grande, né? Esse aqui é um exemplo, né, de quando falamos de aumentar as vendas e a margem, né? Esse é um gráfico simples e que mostra isso, né? Qual que é o impacto hoje de você aumentar, né, de 1 a 3% das suas vendas, né? Você tem um potencial aí de aumentar 2 a 5% da sua margem, né? Aqui nessa primeira linha aqui você já consegue identificar isso, né? Claro, existem outros exemplos aí, por exemplo, são de datas especiais, né? Como eu disse lá atrás, de 30 a 40%, né, das vendas acontecem nessas datas. Então, hoje, se você tem um preço correto na sua gôndola, você tem mais possibilidades, né? Com a etiqueta eletrônica, mais possibilidades de fazer alteração de preço nessas datas, né? Por exemplo, aqui esse gráfico mostra, né, que o comportamento típico aí numa Black Friday, que você tem períodos de pico de compra. Então, você pode trabalhar nesse período preços diferenciados e você pode ser mais efetivo, né, neste caso. As nossas etiquetas hoje, ela é uma solução que ela está na nuvem, né? Durante esse período aí houve toda essa evolução. Ela permite hoje que você centralize a gestão de múltiplas lojas, né? Antigamente você tinha que ter aí um servidor, uma máquina dedicada para a sua loja, né? Hoje você tem aí também um gerenciador de lojas, então você consegue, a partir, por exemplo, da sua matriz, gerenciar loja 1, loja 2, loja 3, enfim. Você tem uma ferramenta também que é o Estúdio, onde você desenha aí todo o layout da sua etiqueta, onde você também promove estratégias de marketing, né? Dá para você colocar o logo, dá para você inserir um QR Code com informações diversas de um determinado produto, ou até mesmo direcionar o cliente para o seu site, enfim. Existe, obviamente, né, alguns desafios, né, na implantação da solução de etiqueta eletrônica. Nesses últimos anos aí, nós aprendemos bastante com todas as implantações, né, que foram feitas. A CEL tem aí, em média, mais ou menos umas 2,5 milhões de etiquetas instaladas desde o início, né, da primeira solução. Existe toda também uma mudança de processo dentro de uma loja, né? A mudança cultural, a adaptação, né? E a gestão de preço, marketing, enfim. Então, assim, quando você implementa uma solução, você tem um projeto de etiqueta eletrônica, você tem que ter em mente também que vai mudar algumas coisas, né? Dentro da sua loja. Mas que isso é uma mudança boa, né? Que vai te trazer diversos benefícios.
Travou aqui o meu slide. Espera aí, pessoal. Como já dizíamos, né? Nessa pandemia, tudo pode acontecer. Bom, passou. Não tem problema. Bom, então a gente aprendeu, né, que realmente aí faz todo sentido, né, de como trabalhar com a etiqueta, que existe mudança nesses processos, né, de loja, de pessoas, de estratégia, enfim, né. Eu quero mostrar para vocês hoje, né, que diante de tudo isso que nós conhecemos, nós pensamos, né, como que a gente pode fazer, como que a gente pode conseguir resolver uma boa parte dos problemas que hoje, né, o cliente tem, sem ter que desembolsar um valor financeiramente alto, né, mas que ele consiga resolver boa parte do problema dele dentro de uma loja, né? Então, hoje a gente vai falar desse pacote, que é o pacote Etiqueta Eletrônica Mais, né? Ele é um programa super flexível, dentro desse ajuste, né, que fazemos junto com o nosso cliente, a gente vai selecionar, obviamente, uma modalidade que seja interessante para o cliente, cada cliente é um cliente, né? Para ele, sem ter que ele abra mão, né, do que é importante para a loja dele, tá? Então, aqui, por que o investimento gradual, né? Você sabia que, em média, 40% das suas atualizações resolvem aí, eu estou falando 55, mas pode ser mais, tá? 55% da sua necessidade de preço numa loja, tá? Então, diante desse estudo, esses daqui são dados reais, né? Que nós fizemos um estudo com alguns clientes nossos já que utilizam etiquetas eletrônicas, né? E pensando nisso foi que a gente pensou em algo para ajudar de imediato esses clientes que gostariam de iniciar essa jornada com etiqueta eletrônica, né? Iniciar uma gestão de preço, ter a capacidade de conversar aí com o consumidor na ponta da gôndola, agregar valor, né? E dar a conveniência, né? Esse aqui é um gráfico do comportamento típico de uma loja. Olha que interessante, né? Esse dado aqui, ele foi dividido por categorias, né? É um exemplo de um cliente típico aí, com umas 7.800 etiquetas. E aqui nós vemos que a maior parte da concentração das etiquetas desse cliente, ela está em mercearia seca e salgada. Isso também pode variar, tá bom? De cliente a cliente, mas enfim, nós fizemos esse estudo, então chegamos a essa conclusão, né? Então, quando você pega o comportamento aqui dessas duas categorias, a média diária dos últimos meses de troca desse cliente, ela é uma média grande, né? E ela representa aí essa porcentagem. Nós temos aí 55% das trocas ocorrendo nessas duas mesmas categorias, né? Isso são valores médios, tá? Isso tudo somente para comprovar, tá? Tudo aquilo que eu disse antes, né? Que realmente 40% das etiquetas resolvem 55% dos seus problemas, né? Por isso, hoje, nós montamos um fluxo para o cliente ele ter aí uma possibilidade de automatizar esses produtos, né? Essas categorias, né? Esse slide aqui, ele mostra muito bem também sobre o investimento gradual, né? Por que um investimento gradual, né? E como obter grandes ganhos a curto prazo, né? 100% aqui de uma loja hoje, se você fosse fazer um investimento, né? Você teria aí, em média, com 5.000 etiquetas, essa loja ela sairia em torno de 480 mil. Sendo que hoje você, para resolver 55% dos problemas da sua loja, você pode iniciar com 40% da loja, né? Então, hoje a gente montou esse pacote com esse investimento gradual. Até tem um gráfico aqui que mostra, né, um pouquinho que desde da primeira parcela, quando você fecha um pacote, né, daí para frente, você vai recebendo
quantidades, né, de etiquetas que a gente vai negociar, né? Mas a gente inicia com esses 40%. Isso vai depender muito também do plano, né, que a gente fechar para esse cliente, da quantidade de etiquetas que ele tem. A gente fez aqui rapidamente também um ROI, né, para vocês entenderem um pouquinho sobre esse fluxo, né, dos custos, de como a gente calculou aí qual é o ganho no aumento de vendas, de margem, né, qual é a redução do custo da etiqueta de papel, a eliminação da divergência. E o bacana, né, quando a gente fala 40% da loja automatizada, até um pouquinho mais para frente eu vou explicar para vocês as outras etiquetas, né? As demais etiquetas que ficarão de papel. A gente também vai ter uma gestão dessas etiquetas de papel. Então, você vai ter aí os produtos que tem um alto giro, né, de troca de preço automatizados com as etiquetas eletrônicas, e as etiquetas de papel, a gente também vai fazer a gestão com um software que nós temos, que é o Kairos Store, e que ele vai auxiliar também a troca dessas etiquetas de papel, tá? O que contempla hoje nesse pacote, né, nessa solução? Então, hoje a gente entrega inicialmente aí 40% das etiquetas, né, as demais etiquetas a gente pode fazer um fluxo de entrega dentro desses planos, né? Uma infraestrutura já completa da loja, tá? Então você vai poder utilizar não só as etiquetas em um determinado departamento, você vai poder distribuir essas etiquetas em toda a loja, tá? Trilhos, que é muito importante, a nossa solução ela tem um trilho específico para você não ter nenhum tipo de problema, de mudança de etiqueta, né, para um produto que está do lado, alguma coisa do tipo. Isso garante também que você tenha o preço ali correto para aquele determinado produto. Serviço, né, de engenharia, site survey, treinamento, instalação, né, um suporte, o Cellcare, eu vou falar dele também, que é um suporte diferenciado, né, onde a gente também tem aí toda a parte, a gestão, né, das etiquetas, né. O módulo Kairos Store, que é um módulo de troca de etiquetas, que seria etiquetas de papel. Então, hoje você pode ter na sua loja uma impressora portátil simples, né? Que quando o módulo etiqueta eletrônica do Kairos Store, ele enviar para você um pedido de vá até a gôndola X e troque o produto tal, você tem aí com essa impressora portátil a troca imediata, sem ter a necessidade de você ir na retaguarda, pegar aquele monte de etiquetas, né? E sair depois procurando quais são os lugares que você precisa posicionar, tá? O Cellcare, né? Como eu disse, ele é um serviço diferenciado, né? É um suporte VIP aí da CA, onde você tem diagnósticos preliminares da sua loja, né? Você tem uma equipe do lado de cá que ela vai entrar diariamente no seu sistema e vai verificar se as etiquetas atualizaram, se foram dado baixa, se tem etiquetas com defeito, o status, né, do serviço dessa aplicação, tem o acesso remoto, né? E o acesso remoto N3, que já entra mais uma questão da engenharia, né? A disponibilidade aí de horário também diferenciada no atendimento. Então, isso é um suporte bem bacana para quem tiver interesse também, que já tem as etiquetas eletrônicas e quiser adquirir esse serviço, estou à disposição também para falar dele, tá? E aqui a gente vai falar do módulo de etiqueta eletrônica do Kairos, né? O Kairos Store é uma plataforma da CEAL, né? É um software de gestão de execução de tarefas operacionais no chão de loja, com diversos módulos, e esse daqui é um dos módulos, tá? Do Kairos Store. Nesse pacote ele contempla, então, esse módulo etiqueta eletrônica, que é de troca, e o módulo troca de preço. Com esse módulo você faz troca diretamente na gôndola, né? Como eu disse, não tem necessidade de você ir na retaguarda. E as etiquetas eletrônicas por si só, todo mundo já sabe, quando o PDV recebe a informação da troca de preço, a etiqueta eletrônica, por estar integrada ao RP, ela também já recebe essa informação. Então, nesse módulo, por exemplo, você vai ter ações aí de associação de novos itens,
de ruptura de itens, né? Você pode alterar o layout da etiqueta eletrônica para ruptura. Você pode visualizar uma página operacional. Lembra que eu falei que a etiqueta também não tem só uma tela onde você determina preço? Você tem páginas operacionais que você pode ter informações como seu estoque, validade daquele determinado produto, enfim. Você consegue verificar, né, se as etiquetas não atualizaram, inserir stoppers de promoção, de fidelidade, né? Hoje as nossas etiquetas elas têm um acionamento de LED, então é bem bacana nessa terceira geração, porque qualquer ação que você fizer na loja, né, você pode acionar o LED também. Então, existem aqui várias ações que você vai ter com o módulo Kairos Store de etiqueta eletrônica, né? Aqui, fluxo de atualização, né? Como funciona, nós somos integrados aí, então, com RP, né? Toda vez que você mandar aí uma troca de preço, né, para frente de caixa, as etiquetas, elas vão atualizar. E o Kairos, né, o concentrador aí, o Kairos Store, ele vai agir tanto nas etiquetas de papel, porque se houver alguma alteração dessas etiquetas que não tem etiquetas eletrônicas, ele também vai te dar uma ação, dizendo, vai até a gôndola X, você vai precisar trocar o preço desse produto, se esse produto estiver em mais posições, ele também vai posicionar vocês. E aqui a gente vai falar um pouquinho dos benefícios, né? Que os 55% aí da sua necessidade de troca de preço, que ela seja resolvida, né? Com 40% apenas do investimento. E isso imediato, né? Que é o fluxo financeiro também acessível, né? Você paga o investimento já com os ganhos da solução. Então, dentro desse período, você já pode fazer também ações com as etiquetas eletrônicas, né? Elevar a margem dos seus produtos. Às vezes um produto que você negociou com o seu fornecedor, você não tem a necessidade de manter o mesmo preço, né? Você tem uma ferramenta poderosíssima que você consegue fazer aí alterações diárias, né? E também em um grande número. A gente sabe da dificuldade que é hoje você trocar uma quantidade grande de preço, né? Principalmente, por exemplo, quando tem seu tabloide semanal, e depois você tem que voltar esse preço ao normal, tá? Então, a etiqueta eletrônica, ela possibilita você também fazer, na realidade, a gente fala que é fazer dinheiro mesmo, tá? Ganhar com a solução. Além de você ter todos esses benefícios de deixar uma loja linda, com preços corretos, você tem essa possibilidade, né? A intenção aqui é essa. Você tem aí a instalação completa, sem dor de cabeça, né? Sempre com o preço correto, um suporte prioritário de acompanhamento, garantia de atingir os benefícios e ganhos, por ser uma solução híbrida, né, de alta performance aí com o sistema do Kairos, da troca de etiqueta eletrônica, mesmo durante a permanência das etiquetas de papel, o sistema ele garante a troca mais eficiente, tá? Não significa que você só vai eliminar a divergência por conta das etiquetas eletrônicas. A gente também vai estar trabalhando, junto com o Kairos Store aí, nas etiquetas de papel. E tem muito mais, né? As etiquetas eletrônicas, como eu disse lá no início, elas são etiquetas novas, né? Que tem muito a oferecer. Dentro dessa solução também você pode começar a utilizar outras funcionalidades, tá? Então, tem outras N possibilidades, é um software bacana, existem vários módulos das etiquetas. Para quem tem interesse também, a gente pode fazer uma apresentação um pouco mais completa e passar por todos esses módulos, tá? Mas nessa ocasião aqui, a gente está só resumindo um pouquinho do que é essa terceira geração, né? Vejam aqui, então, alguns módulos, né? Tem alguns aqui que vai ficar pronto agora no final do ano, tem outros aqui que já estão disponíveis, né? Por exemplo, o AdShelf, ele é uma solução que você pode vender um espaço de comunicação da sua gôndola. Você pode selecionar uma área da etiqueta, né? E aquela área você pode negociar aí com o seu fornecedor para fazer divulgação de anúncios, de mídia, de marketing, enfim. Ele vai ter acesso a uma parte da etiqueta
para ele fazer algum tipo de trabalho de marketing, enfim. O Opti-Picking, você pode aumentar também aí em até 30% a eficiência do seu processo de separação, né? Quando você recebe uma lista de separação, a gente sabe que nesse momento o e-commerce tem crescido muito, os pedidos, né, delivery, enfim. Então, hoje, quando um supermercadista ele recebe uma lista de separação, ele vai fazer um trajeto. Quando ele chegar naquele item que ele for separar, eu posso programar a minha etiqueta eletrônica para ela piscar um LED, né? Então, ele consegue identificar na gôndola qual é o produto que ele está procurando, qual é o produto daquela lista dele. Isso também facilita, né? Por isso que você tem aí esse ganho da eficiência nesse processo de separação. Já que no controle de ruptura e realograma, né? Eles estarão, acho que acredito, prontos aí no final do ano, mas você vai ter câmeras na própria etiqueta, do lado oposto da sua prateleira, que elas vão fotografar e identificar itens que irão entrar em ruptura, tá? E gerar alertas, né? O realograma, as etiquetas, elas se comunicam, né? Você consegue aí, na realidade, ter posições reais, não só de rua onde elas estão, mas você vai conseguir saber, por exemplo, o módulo da gôndola que ela está hoje, né? Então, através dessa tecnologia, que é o Mesh, as etiquetas elas vão conseguir gerar aí uma posição, tá? Eu vou passar para vocês aqui um filme que mostra um pouquinho que a etiqueta é muito mais que isso, né? Ela não é só mais uma mídia para troca de preço, né? Troca de papel. Today, shoppers need easy access to information across all channels. With Fusion's in-store digital platform, shoppers can now access a full range of e-services whilst shopping. Our in-store product search features precise product geolocation, allowing for customers to find products easily with precise store maps. And Fusion's flashing digital labels help shoppers find their desired product in an instant. Customers can also access rich content in-store through NFC and QR code interactions, allowing them to get better, faster information in-store. Stores can customize marketing content at the shelf, allowing customers to benefit from tailored offers on all kinds of displays. The platform offers store-specific information about new products and special deals, ensuring customers only have access to items available in their store, as well as ensuring all information is up-to-date and synchronized across channels. Customers can also access fast checkout services with Fusion, avoiding long waiting lines. The process is completed without the need for additional apps and is sign-up free, allowing for a seamless digital shopping journey in-store. Seamless and omni-channel. Enhance your in-store shopping experience today with Fusion by SES Amakatag. Bom, então aqui vocês podem ver algumas fotos, né? Lembrando, eu não falei, mas essa nova geração de etiqueta eletrônica, todas as etiquetas possuem NFC. Então, como vocês viram ali no vídeo, né? Obviamente vai chegar um momento que a gente vai poder, inclusive, finalizar a compra através de uma etiqueta eletrônica, né? Isso já acontece em alguns lugares. Então, ela é muito mais que uma mídia, muito mais que uma troca de papel, né? Então, a junção aí desses módulos também que estão por vir, você vai ter todas as possibilidades também de utilização da sua loja, tá? Aqui são alguns modelos, né, de etiqueta eletrônica que a gente também já apresentou, mas aqui são em clientes mesmo, tá? Então, a gente tem aí a parte de vinhos, né? A parte de vinho é bem bacana porque hoje você não tem uma pessoa dedicada para ficar, por exemplo, numa adega explicando sobre um determinado vinho, então você consegue incluir ali
um QR Code nessa etiqueta, e aí desse QR Code você ter todas as informações daquela determinada bebida, né? Aqui, um pouquinho, né, dos nossos clientes, né? A Cial nunca, obviamente, não coube todos, né? A gente tem muitos clientes aí já com etiqueta eletrônica, mas eu coloquei aqui alguns deles, né, para vocês poderem conhecer um pouquinho melhor. Bom, eu acho que era isso, né? Eu acho que eu fui até um pouco rápida, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, aí no final, se der tempo, Denise, para a gente responder alguma coisa, ou então a gente faz o contato. Legal, Camis, obrigada. A gente tem duas perguntas. A primeira é do Henrique Brandi, que é do Carrefour. Ele diz o seguinte: olá, bom dia. Esse valor apresentado, que você falou, né, de 480 mil, é somente de etiqueta ou todo o pacote, que inclui infra, software, licenciamento, etc? Isso, na realidade, a intenção nossa nesse pacote é já incluir todo esse serviço, toda a parte de infraestrutura de uma loja, né, os 40% da etiqueta. Na realidade, a gente apresentou aqui, você tem duas opções, você tem a opção de compra da etiqueta eletrônica, né, e nessa modalidade aí você já tem tudo isso embutido, a parte de serviço, de infraestrutura, de trilho, né, um exemplo que nós utilizamos, né? Mas a gente pode fazer um estudo específico para a sua loja. Boa. A próxima é do Cláudio. De nada, Henrique agradeceu. A próxima é do Cláudio Machado, mas ela é um pouco mais técnica, então talvez seja legal a gente até marcar uma conversa com o nosso Claro. Para respondê-la. De qualquer forma, ela é simples, é a seguinte: como a etiqueta eletrônica mantém os preços atualizados? Então, aquele slide um pouco mais técnico que você mostrou. Sim, e até só para a gente poder adiantar o assunto, né? Ela mantém o preço correto porque nós integramos com o RP. Então, quando você gera um arquivo que você envia a carga de preço para o seu PDV, a minha etiqueta eletrônica também vai receber essa informação. Então, os preços estarão sempre atualizados conforme o PDV, tá? Mas a gente entra em contato para responder mais tecnicamente sobre essa pergunta. Perfeito. O Tiago acabou de mandar qual é o valor. Tiago, a gente te manda por e-mail. Ele perguntou qual é o valor do pacote, que ele não conseguiu pegar essa parte. E as perguntas basicamente foram essas. Então, pessoal, a gente vai responder por e-mail para vocês as questões de valores. Camila, quero super agradecer. Obrigada. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Vou mandar para vocês a gravação e a gente também vai entrar em contato para falar um pouquinho mais do pacote, até para a Camila apresentar individualmente para cada um que está assistindo. Obrigada a todos. Obrigada, Camila. Tenha um bom dia e a gente vai se falando. Até mais, pessoal. Obrigada a vocês. Tchau, pessoal.